Hoje a gente vai falar sobre um conceito que, olha, pode mudar completamente a forma como uma pessoa encara trabalho, dinheiro, a vida. É o que chamam de ponto de virada. Sabe, existe uma verdade matemática sobre dinheiro que, uma vez que se entende, é impossível esquecer. Ela está ali, operando em silêncio, e o fato da maioria das pessoas nem saber que ela existe é o que mantém tudo funcionando do jeito que está. E não é sobre um sonho distante de aposentadoria, não. É sobre um número, uma data específica marcada no calendário em que o jogo vira de vez. A gente vai tentar calcular essa data hoje. E tudo começa, curiosamente, não com um grande plano, mas com uma percepção, uma coisa sutil, numa manhã que tinha tudo para ser comum. Imagina a cena. É uma terça-feira qualquer. A pessoa acorda, ainda meio no escuro, e faz o que todo mundo faz: pega o celular para checar as coisas, inclusive os investimentos. Só que hoje os números contam uma história bem diferente. No dia anterior, essa pessoa ralou 8 horas para ganhar R$ 150. Enquanto isso, a carteira de investimentos dela, sozinha, sem fazer nada, gerou R$ 200. O cálculo mental é tipo instantâneo e chocante. E aí, a ficha cai. Aquilo não foi um acaso. Os rendimentos estão começando a ganhar do salário. Quer dizer, na teoria, dava para nem ter ido trabalhar e, ainda assim, o dia teria sido lucrativo. Esse momento exato, ele tem um nome. É o ponto de cruzamento. É aquele segundo em que a balança vira e a tal da liberdade financeira deixa de ser uma ideia abstrata para se tornar uma possibilidade matemática, real. A verdade é que a grande maioria das pessoas vai seguir o roteiro de sempre: trabalhar, trocar tempo por dinheiro até os 65 e torcer para o INSS dar conta. Mas o ponto de cruzamento mostra que existe um outro caminho, uma inevitabilidade matemática, na verdade. Ok, vamos visualizar isso. O ponto de cruzamento não é papo de coach, é matemática pura. E tudo se resume a duas linhas que governam a nossa vida financeira. Pensa assim, ó, a linha 1 é o custo de vida, aluguel, comida, transporte. Ela costuma ser estável, quase uma linha reta, né? Já a linha 2 é a renda passiva. No começo ela está lá embaixo, no zero. Mas com aportes constantes, os juros compostos fazem ela virar uma curva que só acelera com o tempo. E aqui está o grande objetivo. O ponto de cruzamento é exatamente onde a linha da renda passiva, aquela curva que sobe, cruza e ultrapassa a linha reta das despesas. A partir daquele dia, daquele momento, trabalhar vira uma escolha, não mais uma necessidade. Certo, então, qual é o número mágico? Usando a famosa regra dos 4%, que é uma taxa de retirada segura para viver dos rendimentos sem acabar com o principal, alguém com um custo de vida de 4 mil por mês precisaria disso aí, 1.200.000. Parece uma fortuna, né? Mas vamos ver como se chega lá. Se a gente pegar o exemplo de uma pessoa de 30 anos que investe só R$ 500 por mês, a mágica dos juros compostos acontece, mas bem devagar. Aos 40, ela tem 91 mil. Aos 50, já são 275 mil. A curva acelera, mas o alvo mesmo só é atingido lá pelos 65 anos, a idade padrão de aposentadoria. Esse é o caminho lento. Mas e se a gente não quiser esperar até os 65? A beleza da coisa é que essa equação pode ser, digamos, hackeada. Dá para manipular as variáveis e acelerar o processo. E muito. Agora, presta atenção que aqui está o pulo do gato. Olha essa tabela. Só de cortar o custo de vida de 4 para 3 mil, a meta já cai de 1.200.000 para 900 mil. E com esse dinheiro extra sendo investido, a idade da liberdade pula de 65 para 55 anos. 10 anos a menos. Agora, um corte radical. Para 2 mil por mês, a meta vira 600 mil. Alcançável antes dos 50. E o legal é que a liberdade não é um botão de liga e desliga. Existe um marco no meio do caminho chamado Coast Fire. É um ponto psicológico incrível. É um momento em que, por exemplo, se alguém juntou R$ 150 mil aos 30 anos, essa pessoa pode, se quiser, parar de investir. Aquele dinheiro sozinho vai crescer e virar 1.200.000 até os 60. É como se o bilhete para a liberdade já tivesse comprado. Entender isso muda o jogo. Muda para sempre o jeito de olhar para o dinheiro. Cada compra, cada cafezinho, passa a ter um segundo preço: o custo em tempo de liberdade. Pensa num carro, por exemplo. Gastar 15 mil a mais num modelo mais chique não é só um gasto de 15 mil. Se fossem investidos, esses 15 mil virariam 30 mil em uns 9 anos, 60 mil em 18 anos. A pessoa não comprou um carro melhor. Ela vendeu anos da própria vida futura. Dinheiro não é papel. Dinheiro é tempo.
Ah, mas e os riscos? Uma queda na bolsa, quando se está acumulando patrimônio, na verdade é uma ótima notícia. É uma oportunidade de comprar os mesmos ativos, só que mais baratos. E a inflação? A matemática da regra dos 4% já foi super testada e criada justamente para aguentar cenários de inflação alta. E isso nos leva a uma redefinição total do que é risco. O risco de verdade não está no mercado de ações. O risco é chegar no fim da vida cansado, ainda precisando trocar tempo por dinheiro e estar 100% dependente de um sistema que a gente não controla. E agora a gente chega na parte mais importante. Como transformar essa teoria toda num plano de ação prático e pessoal? A maioria das pessoas nem acredita que vai se aposentar com conforto. Mas a verdade é que elas nunca pararam para fazer essa conta. Afinal, qual é o número da liberdade de cada um? E o cálculo, olha, é ridiculamente simples. Primeiro, descobrir o custo de vida real, o de verdade. Depois, multiplicar por 12 para achar o custo anual. E, por fim, multiplicar esse valor por 25. Esse é o alvo. E para ter uma ideia, cada R$ 100 que se corta do custo de vida diminui a meta final em R$ 30.000. É muito poderoso. O ponto de cruzamento, no fim das contas, é o mapa para sair daquela esteira de hamster. A estratégia é simples: poupar o máximo possível, investir com disciplina e esperar. Porque para quem entende essa matemática e aguenta firme na jornada, a conclusão é uma só: é inevitável. As linhas sempre vão se cruzar.